Olá, me chamo Lucas Oliveira e o meu grupo é formado por mim, Gisele e Niliane. Nós estaremos apresentando o seminário de principais pragas da cultura da soja. Como a primeira praga, vamos estar citando a lagarta do elasmo ou broca do colo, também conhecido cientificamente como Elasmopalpus lignocelos. Esta praga ataca principalmente na fase de plântula e podem medir até 16 milímetros de comprimento. Na fase adulta, ela se parece com essa mariposa, que enquanto em repouso, as asas seguem o comprimento do corpo e possuem essa coloração amarronzada que podemos ver na figura. Essa lagarta, ela ataca a soja principalmente na fase de plântula, nos estádios iniciais, e também atinge culturas de grande importância econômica, como o arroz, o milho, cana-de-açúcar, trigo, entre outras. A A Elasmus lignocelos, ela se reproduz da seguinte maneira: os ovos da mariposa, quando eclodem, a larva penetra a planta logo abaixo do nível do solo, cavando uma galeria em movimento ascendente em relação ao caule, subindo para cima. Com essa injúria, a planta pode morrer ou ficar debilitada, o que facilita sua quebra e também, se não morrer, a planta não se desenvolve corretamente. Aqui nessa figura acima podemos ver a lagarta cavando a galeria em movimento ascendente em relação ao caule, onde ela vai se alimentando da estrutura da planta e podemos identificar essa praga ao repararmos falhas no estande da lavoura. Podemos ver as plântulas morrendo, secando, com um aspecto de falta d'água. Bom, os períodos em que mais ocorrem os ataques da largata elasmo são em períodos secos, em que o clima favorece a proliferação desse inseto. Elas também apresentam preferência pelo solo arenoso, já que nesse tipo de solo o seu fica mais fácil da larva cavar o solo para poder entrar na planta por debaixo do nível do solo. Infelizmente, a largata elasmo ela possui uma difícil identificação. Quando conseguimos identificar o ataque desse inseto, já apresentou um grande potencial de destruição, porque em pouco prazo ela pode devastar uma lavoura inteira. Por quê? Porque como ela ataca em fase de plântulas, é, um, é uma fase, um estágio da soja em que é muito sensível, pois a planta possui poucos recursos para se defender. Então, ficar muito atento em relação aos surtos dessa lagarta, pois pode produzir grandes falhas no estande da lavoura e diminuir bastante a produtividade também. Para o controle da lagarta elasmo, nós temos principalmente o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Por quê? Porque como ela ataca justamente nas fases iniciais, já é interessante para o produtor comprar sementes que já tenham recebido tratamento com inseticidas sistêmicos, que vão permanecer na planta nos estágios iniciais. Bom, e também, se não tiver feito o tratamento de sementes, temos produtos com ação de contato, e também podemos aplicar eles em profundidade, associado ao tratamento de sementes. Ou seja, aplicar o produto no momento do plantio. Aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos indicados para o controle da largata elasmo, principalmente produtos com o princípio ativo de acetato, tiodecarb, tiamectosan, abamectina, fipronil e entre outros. A segunda praga que nós vamos ver agora é a cochonilha da raiz, também conhecida como cochonilha farinhosa do abacaxi, cientificamente conhecida como Dismicoccus brevips. Aqui nós temos imagens de principalmente fêmeas que apresentam essa coloração rosada, enquanto os machos possuem coloração esbranquiçada e possuem asas. Esses insetos provocam danos da seguinte forma: a cochonilha da raiz, como o nome sugere,
pode ser encontrada principalmente na raiz, mas em algumas situações, principalmente de grande surto, podemos encontrar ela na parte aérea, principalmente nas axilas da soja, mas os danos principalmente ocorrem na, na suga da seiva da planta, né, em que ela está lá na raiz e ela começa a se alimentar da seiva da planta. Nesse momento em que ela está se alimentando, ela também inocula toxinas que vão atrasar o desenvolvimento da soja. E como eu disse, elas são encontradas na raiz e nas axilas da soja e, assim, podendo facilitar a identificação quando vemos ela na parte aérea. Mas a identificação também pode ser realizada da forma em que o agrônomo, ele, na vistoria dos estandes, né, da fazenda, da soja, ele percebe que a planta está subdesenvolvida, que ela está sofrendo algum ataque, e ele pode perceber principalmente o dano por reboleiras. Um fato curioso da coxonilha da raiz é que ela possui simbiose com formigas lava-pé, também conhecidas como formiga de fogo. Essa simbiose ocorre da maneira em que a cochonilha ela produz uma solução açucarada que serve de alimento para as formigas de fogo e durante o processo em que a formiga se alimenta, ela acaba levando esporos e óvulos das cochonilhas e propagando na lavoura. Bom, existem alguns produtos de controle químico, porém não são tão eficientes devido ao fato em que no momento em que a cochonilha se encontra abaixo do nível do solo, é muito difícil a gente estar aplicando controle químico que seja eficiente. Temos controle biológico, como temos na foto, temos vespas que se alimentam de cochonilhas, mas na questão quando a cochonilha se encontra na raiz, como é o caso, temos larvas da mosca Gitona brasiliensis, em que as larvas dessa mosca se alimentam também da cochonilha, sendo assim um inimigo natural dessa praga. Outro fato interessante é ter uma adubação equilibrada, principalmente de enxofre e silício, esse último sendo um nutriente não essencial, mas que já se provou benéfico. Os estudos apontam que o silício ele pode estar enrijecendo e aumentando a lignificação dos tecidos da planta, o que dificulta o processo de suga da cochonilha na planta de soja. Outro efeito que temos que nos atentar é o efeito da salinidade do solo, ou seja, ficarmos bastante atentos à adubação, principalmente potássica e outras formas de cloretos. Por quê? Porque a salinidade do solo pode favorecer a propagação dessa praga. A terceira praga ataca principalmente os peciolos e ela é conhecida como tamanduá da soja ou bicudo da soja, conhecido cientificamente como Sternochechus subignatus. Essa praga ela é bastante conhecida, principalmente por se tratar de um coleóptero, né, que se alimenta raspando o tecido da planta, se alimentando e pondo ovos que vão se desenvolver e levar muitas vezes à morte da planta. Os danos, como podemos ver, principalmente as larvas, quando são depositadas dentro do pecíolo da folha, elas vão bloquear toda a haste da planta e formando galerias dentro da haste, o que pode levar à formação de galhas caulinares e também favorecendo a quebra da planta, porque a planta vai perder estabilidade, vai perder rigidez, facilitando dessa forma a morte da planta. Enquanto os adultos raspam e desfiam os tecidos no momento da sua alimentação, e assim também favorecendo a quebra dos tecidos. Essa praga ela é muito agressiva e muito resistente, pois os ovos dela podem permanecer em tempos frios até 10 meses no solo. A pulpa também se desenvolve abaixo do nível do solo, ou seja, às vezes aplicar um inseticida de contato não será eficiente. Então, uma das estratégias é a utilização de bordadura na lavoura,
com variedade de soja que não é resistente a essa praga. E assim, utilizando a bordadura como isca, quando a gente perceber que está tendo o surgimento dessa praga, a gente vai esperar de 20 a 30 dias para aplicar um controle químico. Inseticida de contato se mostra eficiente desde que as pulverizações ocorram no período noturno, principalmente entre as 22 horas da noite e as 2 horas da madrugada, porque nesse período os adultos se encontram na parte superior das folhas, geralmente em acasalamento. Então, neste momento, o adulto se encontra vulnerável e susceptível à pulverização de inseticidas, como alguns inseticidas. Eu trouxe exemplo também de produtos à base de acetato, tiamectosan, fipronil, tiaclopropirido. São exemplos de produtos ativos que são indicados para o controle do tamanduá da soja. Dando continuidade, vou falar um pouco agora sobre a lagarta da soja. Antes de chegar na fase de pupa, ela passa por 6 ístares. A lagarta pequena, ela mede até 10 milímetros de comprimento e ela apresenta uma coloração verde. Ela possui 4 pares de propernas no abdômen e 2 delas são vestigiais, ou seja, possuem pouca ou nenhuma movimentação. É como se elas fossem uma estrutura atrofiada. Isso faz com que elas se locomovam medindo palmos, e por isso elas são muitas das vezes confundidas com as lagartas pequenas das falsas medideiras. Já as lagartas maiores chegam a medir em torno de 15 milímetros, elas podem ser encontradas na coloração verde ou mais escuras. Ambas elas apresentam linhas longitudinais brancas no dorso e 4 pares de propernas abdominais. Pode passar. Elas causam grandes danos à lavoura da soja, que vão desde o desfolhamento até a destruição completa da planta. Quando elas ainda estão na fase de larva, elas vão provocar perfurações nas folhas, mas quando menores, né, elas vão deixar as nervuras intactas. Aí, quando elas estão no quarto ao sexto estágio, elas vão se alimentar da folha por completo e normalmente elas costumam se alimentar das folhas mais jovens. Aí, quando a folhagem ela é removida completamente, elas vão atacar outras partes das plantas, como os pecíolos e a haste. O desfolhamento ele vai comprometer o enchimento das vagens por causa da diminuição da área foliar responsável pela fotossíntese, que compromete consequente redução da produção de grão. Pode passar. O controle é feito através do controle químico, através de inseticidas fosforados, piretroides ou carbamatos e também com baculovírus. Pode passar. Aqui são alguns produtos indicados para o controle. A vaquinha. A larva, ela possui uma coloração amarela pálida, tendo o tórax, a cabeça e as pernas pretas, e elas se desenvolvem no solo. Quando chega no final da fase larval, elas vão medir em torno de 10 a 12 milímetros de comprimento. O período larval delas vai durar em torno de aproximadamente 23 dias. A fase de pupa dura 17 dias e ocorre no solo dentro de câmeras. Bom, a postura dos ovos
feita sobre a parte subterrânea da planta. E o período de incubação dura em média de 8 dias. Pode passar. A larva ela vai se alimentar das raízes e vai interferir na absorção de nutrientes e água, e também vai reduzir a sustentação das plantas. Aí o ataque vai ocasionar no acamamento das plantas, em situações que vai ocorrer ventos fortes e alta precipitação pluviométrica. Quando na fase adulta, ela é considerada uma das mais problemáticas, porque vai ocasionar desfolha e também vai prejudicar a área fotossintética e vai influenciar no crescimento e desenvolvimento da soja. Normalmente ela se alimenta de folhas, brotos, frutos e do pólen das plantas. Pode passar. O controle é feito com inseticidas químicos, aplicado via tratamento de sementes, granulados e pulverização no suco de plantio. Aqui são alguns produtos indicados para o controle. A mosca branca. As ninfas, elas são transparentes, ovais, e elas medem entre 0,3 a 0,7 milímetros. E as fases quiescentes são amarelas esbranquiçadas. Durante essa fase, os olhos dela, que estão em formação ainda, vão apresentar uma coloração avermelhada. Já o adulto, ele mede em torno de 1 milímetro de comprimento, possuem 2 pares de asas brancas e o corpo de cor amarelada, coberto por cera pulverulenta. Em plantas de soja, a mosca branca ela é transmissora do vírus da necrose da haste, do grupo dos carlavírus, que com a evolução dos sintomas pode levar a planta à morte. Aqui nessa primeira imagem é um exemplo da planta que está com a necrose, porém já existe fonte de resistência para esse vírus também. Quando se alimenta continuamente, a mosca branca ela vai excretar nas folhas uma substância que favorece a formação de fumagina, causada por um fungo, que vai ficar nesse aspecto que aí a gente pode ver na segunda imagem. A fumagina ela apresenta coloração preta, que dificulta a captação dos raios solares. Aí vai reduzir a taxa fotossintética das folhas e provocar a queima da planta pela radiação solar. O controle é feito com tratamento de sementes com inseticidas carbamatos sistêmicos ou sistêmico granulado no suco de plantio, ou ainda pulverizar com fosforados sistêmicos. Aqui alguns produtos indicados para o controle. Bom, eu vou estar falando sobre a lagarta helicoverpa, também conhecida como helicoverpa armígera. Ela possui uma coloração variável, podendo apresentar predominância de verde, tonalidades amarelada ou rosada, também predominância preta na sua parte de baixo. Essas lagartas apresentam chalasas só com espinho na base e sua face interna com mandíbula sem dentes, diferenciando assim de outros tipos de lagartas de outro gênero. Ela também é semelhante com a lagarta da espiga do milho, que seria a Helicoverpas zia, em sua biologia e comportamento. Pode passar. Quando o ataque ocorre no início do desenvolvimento dessas plantas, elas são encontradas geralmente escondidas nos folíolos que ainda não foram abertos. Ela também causa desfolha, podendo raspar e perfurar os cotilédones e assim afetar essa planta já no início do seu desenvolvimento. Ela também afeta as vagens na fase reprodutiva,
onde ela se alimenta dos grãos, como pode-se ver nessas imagens que não sobrou nada, e pode-se ver a passagem da lagarta, onde foi feita a passagem da lagarta. O controle é feito com o manejo integrado de pragas, onde ele é utilizado para outras pragas que estão naquela área, ou seja, se você viu que já tem outros tipos de percevejo, outras lagartas, você já vai fazer tudo misturado para não haver seletividade. Ela também é utilizada com modificação genética dessa soja, que expressam a toxina Bt, e também utilizando inseticidas biológicos e químicos, seletivos aos inimigos naturais da lagarta helicoverpa. Aqui eu trouxe o exemplo. Pode voltar, por favor. É o exemplo do acefato da Nortox, que tem ingrediente ativo o acefato, que ele é um pó solúvel e ele é um inseticida sistêmico e também de ingestão. Pode passar. A lagarta militar, que seria a Spodoptera frugiperda, ela é uma lagarta bem conhecida aqui na região, que afeta bastante. E ela, quando adulta, é uma mariposa de hábito noturno, então seria mais difícil controlar só com aplicações durante o dia, porque você não vai estar vendo essa inseto. Ela deposita em média 100 ovos por planta, no caso, cobrindo também com escamas e pelos do seu corpo para proteger essas futuras lagartas. Tem um período larval de 30 dias e é caracterizado pelo um Y invertido e pontuações pretas, que seriam no final do seu corpo, 4 pontuações pretas, que se diferenciam de outras lagartas do mesmo gênero Spodoptera. Ela tem um ciclo do ovo ao adulto que dura de 20 a 60 dias, dependendo das condições climáticas. Aqui nessa imagem que eu trouxe, pode-se ver que a lagarta já soltou algumas excreções, ela já está se alimentando dessa folha e, posteriormente, ela já deve estar produzindo e depositando ovos. Essas lagartas, elas se alimentam das folhas, brotações, hastes, vagens e grãos verdes. E na fase inicial, ela ataca a base do caule das plantas. Ou seja, ela já pode atacar e cortar as plantas a nível do solo. Ela pode provocar dano também na soja Bt, diferente da helicoverpa. Pode passar. O controle pode ser feito através de tratamento de sementes, para controle nas fases iniciais, a aplicação de inseticidas sistêmicos, que controlam a praga quando as condições de suprimento de água são satisfatórias, e também efetuar uma aplicação onde tiver os primeiros focos do inseto. Ou seja, você tem que considerar os níveis de dano econômico estabelecido por essa praga na cultura. Você vai aplicar antes da floração, quando for localizado 40 lagartos por metro linear, ou seja, depende do protocolo, e após a floração, quando tiver 15% de desfolha. Aí eu trouxe esse exemplo de inseticida, o metonil, que ele é sistêmico também. Pode passar. O percevejo marrom, que é o Euquistus eros, ele mede aproximadamente 13 milímetros quando é adulto e é característico por ter esses 2 espinhos laterais e uma mancha formando uma meia-lua esbranquiçada no dorso. Deposita geralmente ovos nas folhas e vagens, em torno de 6 a 15, e no começo são ovos beges, como na primeira imagem de baixo, e depois vão se tornando rosa. As ninfas, elas podem ser geralmente amareladas, podendo confundir assim com outros tipos de percevejo. Ela é dividida em 5 instas, e a fase dos ovos, que dura 7 dias, e assim as outras estágios de ninfa, que duram em média 4 dias.
Quando adultos, eles sobrevivem em torno de 78 dias ali na cultura, pronto para colonizar a cultura da soja. Pode passar. Como danos, ela vai causar maior dano lá na parte da fase reprodutiva da soja, que seria ali a parte da fase R4, do fim da formação das vagens para o enchimento dos grãos. O enrugamento, o chocamento dos grãos é provocado, desculpa, pela sucção da seiva das vagens ainda verde. A retenção foliar seria como a soja louca, que é devido à inserção de toxinas. E também o favorecimento da ação de doenças, já que quando ele afeta essa folha, ela fica vulnerável a outros vetores que vão causar doença nessa planta. Pode passar. Como método de controle, esses insetos, eles são afetados, na verdade, utilizando produtos de pulverização. Geralmente aqueles que são mais seletivos aos inimigos naturais e menos tóxicos ao homem. Utilizando principalmente aqueles que tiver carência curta, e também é o mesmo exemplo que eu trouxe para os outros, que serve para os outros dois que eu trouxe, das lagartas, que é o acefato, que é sistêmico, de ingestão e também de contato. Isso aí.